Bom, para quem não me conhece, eu sou a Márcia Benevides, psicóloga comportamental, terapeuta de casais e terapeuta sexual. E hoje eu vim falar com vocês sobre um tema bem importante, a pedido até de uma das... E agora, uma das o quê? Como que a gente fala? Seguidoras. A pessoa muito informada de tecnologia, né? Bom, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema pedido até de uma das seguidoras, mas é um tema bem importante, né? Como conversar com adolescentes sobre a primeira experiência sexual. E aí, quando alguns pais pensam nisso, já arrepia, né? Aquela coisa, se for menino, fala pro pai conversar. Se for menina, a mãe tem que dar um jeitinho e tem que conversar. Gente, não existe regra para isso. Não precisa ser com a mãe ou com o pai, né? Tem que ser com aquele que tá mais à vontade para conversar e que vai permitir que essa conversa aconteça de uma maneira mais natural com o adolescente. Adolescente já é um bichinho complicado, que normalmente não tá muito afim de conversar com pai e mãe. Afinal de contas, são os amigos que sabem tudo, né? É a internet que tem resposta para tudo. Pai e mãe não sabem muita coisa, é daí que eles partem, né? Então a gente tem que ter, num primeiro momento, antes de pensar em falar da sexualidade, é um canal aberto, algo que tem que ser construído desde a infância. A gente já gravou aqui vídeo, já deixei conteúdo para vocês falando sobre a criança. Se a gente prepara esse espaço de diálogo com a criança, quando chega na adolescência fica natural, vai acontecer naturalmente, de acordo também com as dúvidas do próprio adolescente. Quando esse assunto é excluído da temática dos diálogos em casa, aí fica difícil, né? Aí é tipo assim, vamos marcar um dia, hoje é o dia, hoje, dia 10 de setembro, é o dia de falar de sexo. Gente, não rola assim, né? E o adolescente muitas vezes vai se fechar, vai falar, tá, já sei, não precisa falar sobre isso. Então, dica básica, isso eu falo para todo mundo e provavelmente já falei aqui em outros vídeos com relação a relacionamento. Troca o ponto final pela interrogação. Se você trocar o ponto final de uma frase pela interrogação, você já vai conseguir um tantinho a mais de abertura. Então, em vez de dizer, olha, vamos falar sobre sexo hoje, vamos falar sobre prevenção, troca por uma interrogação. Eu gostaria muito de falar com você sobre um tema que é delicado. Quando você estiver pronto para falar de sexo e sexualidade, você me avisa. E deixa, solta a pergunta e deixa. Olha, tem aquele tema, e aí, podemos conversar? Estou um pouco preocupada, andei olhando umas coisas, ou fiquei sabendo. A gente sempre sabe de uma história próxima, né? A gente sempre usa um modelo, um exemplo que aconteceu com um colega próximo, com um vizinho, ou às vezes, gente, da série de TV que o adolescente assiste, da novela que a família assista. Puxa por ali, olha, olhando pelo exemplo do adolescente tal, da série de TV ou da novela, essa coisa da primeira vez, como que você pensa em lidar com isso? E aí, você já pensou com que idade? É uma menina, você quer que a mamãe leve você no ginecologista? Você quer conversar com um especialista para saber como que funciona? De que forma você pode se proteger? Então, vocês percebem? Troca o ponto final pela interrogação. Não é, olha, não pode transar ainda. Transar vai te fazer muito mal. Você vai engravidar alguém, vai ficar doente. Gente, isso são hipóteses. Tem um risco? Tem um risco. Mas se a gente começar a falar por aí, esquece, o adolescente em 2 segundos já não está te escutando mais, né? Um outro recurso muito legal, e a gente já mostrou aqui num dos vídeos, são os livros, né? Tem muitos livros interessantes e divididos por faixa etária para conversar sobre sexualidade, né? Para os adolescentes, para quem está no começo da adolescência, aquele O que está acontecendo comigo, é um livrinho que eu recomendo. Ele traz de uma forma bem ilustrada e num diálogo, com um discurso muito voltado para o interesse do adolescente, conteúdos da sexualidade. Tá, Márcia, você falou, mas não falou. Qual é a melhor hora e o melhor momento para o adolescente ter a sua primeira relação sexual? Gente, uma vez, quando eu comecei a desenvolver o projeto de sexualidade no colégio que eu trabalho, isso 15 anos atrás, num colégio mantido pela Igreja Católica, pensa o desafio, uma das únicas escolas na cidade que tinha setor de psicologia, e a gente, resolveu desenvolver o projeto de sexualidade. O padre, diretor do colégio na ocasião, o falecido padre Marcelo, ele me indicou para um colega, padre também, jovem, e pediu para eu ir lá conversar, porque eu falei, olha, eu vou conversar sobre sexualidade, como é que eu vou conversar isso, orientando adolescentes dentro de um colégio que é mantido pela Igreja Católica. E ele me indicou um padre que, olha, infelizmente eu não lembro o nome do padre, eu sei que era um padre que estava de passagem na cidade.
jovem, e eu fui. Conversei 1 hora com aquele padre sobre sexualidade, sobre a primeira vez. E eu lembro do que ele me falou como se fosse ontem, e aquilo ficou para toda a minha vida de orientações com adolescentes depois. A primeira vez vai depender da autonomia do adolescente para lidar com as consequências. O Márcia, tem a coisa da igreja, a igreja vai orientar, que é depois do casamento, mas a gente não tem só alunos, né, que seguem ali a doutrina católica. Então, o que a gente vai basear de modo geral, independente da religião? Cada um vai depois seguir dentro da sua religião, da sua crença, aquilo que a família orientar. De modo geral, o que a gente orienta, que o adolescente parta para isso quando ele tiver autonomia para lidar com as consequências. Aí fiquei pensando, boa, legal, quais são as consequências? Doenças, na época eram as DSTs, hoje as ISTs, são infecções sexualmente transmissíveis, são as mesmas, só que mudou a sigla. Gravidez não planejada, né? A coisa do ficar mal falada, do quem vai ficar sabendo, vai se expor, não vai. Hoje em dia a gente tem a questão da tecnologia, das fotos, das filmagens, né? Então o adolescente tem que ter autonomia para lidar com as consequências. Olha como isso ajuda a conversar com o adolescente. Tira do pai e da mãe toda e qualquer responsabilidade sobre o que o adolescente vai fazer com o corpo dele, afinal de contas é o corpo dele, né? A gente passa para o adolescente a responsabilidade sobre isso. Olha, as consequências podem ser A, B, C e D. De que forma você pretende lidar com elas? Ah, então eu vou evitar doenças fazendo uma consulta com o médico, eu vou usar o preservativo, eu vou preparar um momento especial para estar num lugar seguro, com uma pessoa especial. Então, tudo isso vai ser conversado. Mas a dica de ouro é: troca o seu pontinho final do não pode isso, não pode aquilo, não pode... Porque, gente, eles vão fazer. Proibido e escondido é mais gostoso ainda. Então, vai fazer. 1 hora vai. Ah, mas aquele que foi educado e que vai esperar o casamento, ótimo, vai esperar bonitinho o casamento. Só precisa de orientação, porque também não vai chegar o dia do casamento, virou a chavinha e pronto, agora eu sei sobre o assunto. Então, conversem sobre o assunto. E quanto mais distante desse momento tiver, mais fácil é conversar, gente. É diferente de você conversar hoje para uma primeira vez que vai rolar amanhã. Você conversar hoje para uma primeira vez que vai rolar daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Então, comece a conversar. Pontos principais dessa conversa. Adolescente, você sabe como se comportar para se prevenir de doenças, de gravidez, de exposição? Você, menina, sabe se cuidar? Vai saber se proteger? Sabe com quem você está andando? Sabe quem é a pessoa que você escolheu para ter a sua primeira vez? Menino, você sabe quem é a menina que você escolheu? Para os parceiros homossexuais, o menino que escolheu o outro menino, a menina que escolheu a outra menina, a mesma coisa, gente. Só vai mudar o gênero. A questão é prevenção, segurança, né? E eu acho que aí entra essa coisa do toque, do carinho, de ter ou não ter uma pessoa especial, que aí depende de família para família, de adolescente para adolescente. Porque sim, vai ter muita gente que vai querer experimentar o sexo só por prazer, não por afeto ou por relacionamento. E a gente vai ter que lidar com isso. Bom, orientando, essa é a palavra. Troca o ponto final pela interrogação. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Se ficou qualquer outra dúvida, se você quiser sugerir mais conteúdo, é só se comunicar aí com a gente. Curta o vídeo, compartilhe se gostou do conteúdo, se inscreve no canal e aciona o sininho para saber dos próximos conteúdos, tá bom? Um beijo e boa conversa com seu adolescente. Prontinho. Pode contar a historinha do Pinto? Qual do Pinto? Qual delas? Pintinho. A que eu dei na escola? É. Posso. Ai, legal essa história. Nossa, essa história é muito divertida. Tem até umas fotos que, se eu achar, eu vou separar pra você colocar. Eu preciso ver onde tá.